Olá a todos, chegamos em mais um MBA Cast. Se está aparecendo esse episódio para você, muito provavelmente você tem interesse em gestão de projetos. Mas se você não tem interesse em gestão de projetos, fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que hoje é dia de você começar a desenvolver o interesse por gestão de projetos, uma temática tão importante e que será apresentada por dois especialistas que fazem parte aqui do corpo docente do MBA USP-Exalc. O meu nome é Amanda Deschen e é uma honra estar com todos vocês. O tema de hoje é aquele tema que durante as nossas aulas a gente escuta aquele burburinho, todo mundo querendo saber como aplicar, como promover a transformação ágil nas organizações. Mas é óbvio que vocês não vieram aqui para ficar me ouvindo falar. Vamos ouvir então o nosso professor Rony Maski, que está todo pronto aqui. Inclusive, vocês que estão assistindo os outros MBA Casts estão percebendo que cada um tem um fundo, mas os professores de hoje não, ele já vem preparado, o professor Rony já veio aqui com tudo, então, professor, seja muito bem-vindo. Estamos todos aqui, né, Amanda? Boa tarde a todos, boa tarde, Trentin. Muito bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rony. Eu sou sócio-diretor de uma empresa de consultoria e treinamento e gerenciamento de projetos. Tenho mais de 35 anos de experiência profissional e 20 anos de experiência acadêmica. Sou membro do PMI já há muito tempo, há mais de 20 anos sou membro do PMI e sou revisor do guia PMBOK sexta e sétima edição também. Também sou revisor dos cursos preparatórios das questões para a prova de certificação PMP do PMI. Me formei em administração de empresas, mas a minha carreira foi desenvolvida na área de tecnologia de informação. Me especializei em projetos, gestão de projetos na USP, na Escola Politécnica da USP, e hoje atuo como docente e atuo como profissional também, atuante em consultoria em gestão de projetos. Nessa vida de quem trabalha em consultoria durante o dia, dá aula à noite, porque os alunos perguntam para a gente que se fora da aula se a gente trabalha. Então, sim, é verdade, a gente trabalha, né, Trentin? É isso aí, um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Eu sou o Mário Trentin, professor aqui também no nosso MBA e sou CEO e fundador da Modern PMO. Voluntário do PMI já há muitos anos, trabalho há 20 anos na área de gestão de projetos, sou engenheiro, fiz mestrado em engenharia, doutorado em engenharia também, e cada vez mais a gente vê essas mudanças nas organizações, muitas das quais a gente participa da implementação, transformação ágil, escritórios de projetos ágeis, inclusive agora muito mais voltados até a execução da estratégia, que chamamos de Strategy Offices, e o PMI recentemente criou um estudo sobre isso, que é o futuro ou evolução dos PMOs, buscando essa agilidade, transformação das organizações. Então, um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Vamos lá. Prazer é todo nosso de recebê-los. Pessoal, se vocês não conhecem os professores, sigam aquela dica que eu sempre sugiro para vocês, se conectarem com eles nas redes sociais, com o MBA USP-Exalc também, porque tem conteúdo deles no nosso blog. E eu quero começar com a minha primeira pergunta aqui, que eu tenho um monte de pergunta para vocês, mas a primeira é: o que envolve, de fato, a transformação ágil nas organizações? Porque, assim, às vezes, tem muita gente na internet, né, que fala que envolve uma coisa, uma outra, tem tendência, mas vamos escutar de quem realmente entende? Professor Rony, o que você tem a dizer para a gente? Vamos lá, né, Amanda? A transformação ágil é um desejo, talvez seja uma necessidade de todas as organizações, quem sabe até um sonho das empresas, para poder ter uma capacidade de trabalhar nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito dinâmico, é um mercado muito dinâmico, onde nós precisamos ter a capacidade de responder rapidamente a essas movimentações de mercado, seja lá o que for, ação de uma concorrência, uma mudança econômica, nós temos que estar prontos a responder rapidamente. E as organizações, elas desejam, e muitas já se transformaram em organizações ágeis também. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a transformação ágil ela é disruptiva. As empresas, há muito tempo já, elas trabalham com a gestão tradicional de projetos, que, né, Trentinho, a gestão tradicional de projetos, ela foi reconhecida formalmente na década de 60, quando surgiram os Institutos de Gerenciamento de Projetos, PMI em 1969. Isso quer dizer que por volta de 60 anos as empresas estão acostumadas a trabalhar com gestão tradicional. Então, quando nós falamos de gestão ágil, acaba causando uma ruptura na organização, na cultura da organização. Porque a empresa ela tem que lidar com projetos de forma diferente, mas as práticas ágeis também induzem a uma mudança de comportamento nas pessoas envolvidas em projetos. E por isso, então, a transformação ágil, quando a gente fala o que envolve a transformação ágil,
é até recomendável nós termos um projeto paralelo que nós chamamos de projeto de change management. Projeto de change management, quando envolve uma mudança de práticas das empresas, mudança de governança, mudança cultural, mudança de comportamento das pessoas, aonde nós vamos introduzir o tema de maneira gradual em uma organização para que a empresa possa aceitar melhor, para que as pessoas possam aceitar com menos resistência ou simplesmente aceitar sem resistência nenhuma. Fazendo palestras, rodas de debate, comunicações, treinamentos e por aí vai, né? E aí, nessa transformação ágil, nós temos uma série de coisas que podem ser feitas, que envolvem essa transformação. Grandes organizações podem requerer trabalhar com o que a gente chama de ágil escalado, que nós vamos trabalhar com tribos e squads também, numa organização. É muito importante, não é só adotar as práticas ágeis. As pessoas, os profissionais envolvidos, têm que adotar o que nós chamamos de mindset ágil, que é o jeito ágil de pensar, que é diferente da gestão tradicional. É uma maneira da gente pensar em projetos orientado a resultados. As pessoas têm que se preocupar mais, além do projeto, mas com o resultado que o produto do projeto traz para a organização também. E essa mudança toda, ela não pode ser feita com um treinamento de 16 horas, né, Trentinho? Às vezes o pessoal faz um curso de 16 horas e já acha que está mudando a cultura da organização para uma organização ágil. Extremamente recomendável ser conduzida por um Agile Coach. Eventualmente, depois que foi implementadas as práticas ágeis, treinamentos, também é importante atuar com mentoria e coaching até as pessoas, os times atingirem um certo nível de maturidade e, eventualmente, ter uma área de apoio, que seja um centro de excelência ou um PMO para sustentar e utilizar de forma correta esse método. Dentre outras coisas, né, Amanda? Mas eu acho que o Trentin talvez tenha algumas coisas aí para comentar também. Vamos lá, com certeza é uma grande transformação e, como o professor Rony falou, a gestão tradicional hierárquica, ela já vem de muito tempo e funciona nas organizações. Não é todo tipo de organização que vai precisar da agilidade e vice-versa. Se você tem um ambiente de mudanças em cada vez mais transformações aí, internas e externas, que é a grande maioria das organizações, mas ainda existem algumas, muitas vezes ali públicas ou, enfim, indústrias que mudam menos e vão continuar com as suas estruturas funcionais em busca da eficiência. Então, por um lado, a gente tem esse foco muito grande em eficiência na gestão tradicional, até o desenvolvimento dos cronogramas em construção civil, manutenção. E por outro lado, cada vez mais, talvez a grande maioria das organizações hoje está lidando com mudanças, quer dizer, criar novos produtos, novos modelos de negócios, alterar o seu funcionamento. E essa mudança na organização significa, em grande parte, uma mudança na sua estrutura organizacional. Enquanto que na nossa organização tradicional aí, de décadas que a gente tem, você está organizado em departamentos, departamentos funcionais, então tem uma área de administração, uma área de operações, uma área de projetos, uma área de TI e assim por diante. A gente tem uma verticalização e uma especialização dentro destes departamentos. O que significa que, se não houver mudança, eles funcionam muito bem, mas quando temos mudança ou quando temos projetos que envolvem vários departamentos ou unidades funcionais, isso fica bastante difícil de ser coordenado. Então, as organizações ágeis hoje buscam novos modelos de funcionamento. Tem um livro muito interessante que se chama Reinventando Organizações, porque não significa apenas a gente ter equipes menores, né? Você simplesmente subdividir a sua empresa em grupos de 7 pessoas, ela não vai se tornar ágil, porque não houve o desacoplamento das funções, né? O que a gente precisa repensar é os fluxos de valor, um ecossistema de fluxos de valor, como é que é a jornada do cliente, as coisas que são produzidas, como é que elas são produzidas e entregues, e aí a partir disso começar a criar uma descentralização das funções, quer dizer, separar as funçõezinhas ali, porque aí sim a gente consegue ter vários grupos, né? De alguma maneira, se a gente comparar as organizações ágeis hoje com um produto físico, né? É a gente pensar na separação das funcionalidades. Então, muito tempo atrás, quando você ia fazer um software ou um site, alguma coisa, né? Se você pensar aí no seu player do Spotify, por exemplo, a gente ia pensar em todas as funcionalidades, mas todas elas estão ligadas numa única plataforma, lá como se fosse o core daquela plataforma. E toda vez que você precisa mexer em alguma coisa, você tem que alterar todos os aspectos.
Hoje, a gente chama de microserviços quando você está falando aí na tecnologia. Então, eu tenho um sistema de pagamento, ele pode se conectar a qualquer coisa. Eu tenho um sistema de vendas, ele pode se conectar a qualquer coisa, assim por diante. O que significa que eu também consigo ter equipes responsáveis por cada uma dessas coisas. Então, a transformação ágil nas organizações, em resumo, para mim, é você rever o seu ecossistema de fluxos de valor, quer dizer, cada função ali desempenhada pela sua organização, e aí a gente construiu uma estrutura organizacional que agora seja modularizada nesses blocos aqui, para a gente poder funcionar melhor e conseguir responder a essas demandas de mercado, demandas tecnológicas, essa coisa toda de uma maneira mais rápida, porque as equipes menores têm autonomia para fazer isso, né? Simples assim, né, professor? Simples assim. E aí, você falou um pouquinho agora sobre esse processo de mudança, e eu queria, perguntar para você, professor Mário, primeiro, e aí, professor Rony, fica à vontade para complementar também. Depois que a organização passa pela transformação ágil, que leva um tempo aí, né? Ela só trabalha com métodos ágeis? Então, depende muito da organização, sabe? Eu acho que toda essa questão sempre precisa passar por um diagnóstico. No final das contas, mesmo as organizações mais tradicionais, elas querem se tornar mais ágeis também, mas alguns tipos de organizações, elas já estão, vamos dizer, vivendo as mudanças todos os dias. Então, vamos pegar exemplos práticos aí, né? Se a gente pensar no serviço público, eu, por exemplo, trabalho com vários escritórios de projetos no serviço público. A gente sabe que é muito mais estruturado e hierarquizado e existe uma obrigatoriedade disso. E você tem legislação, legalidade, transparência, uma série de coisas. Então, um escritório de projetos e a gestão de projetos na área pública, ela sempre precisa definir tudo o que vai ser feito, publicar uma portaria, aprovar a equipe, aquela coisa toda, e não há como você fugir disso, digamos, porque são requisitos legais ali muitas vezes. Então, esse tipo de organização, embora ela possa absorver algumas práticas ágeis, talvez algumas cerimônias ágeis, coisas para melhorar a comunicação, para melhorar os requisitos, é possível, mas ela não vai conseguir transformar-se, digamos, 100% em uma organização ágil. Quando a gente pega organizações que, digamos, aí são startups ou estão criando novos produtos e modelos de negócio, mesmo que ela seja muito grande, né, uma startup pode ter aí milhares de funcionários, né? Mas ela já não tem essas amarras aí de departamentos funcionais, de legislação, etc. Então você pode criar a equipe, modificar a equipe, eliminar a equipe se ela não for mais necessária, criar uma nova equipe e assim por diante. Então, muitas vezes a gente tem também um grande guarda-chuva aqui de agilidade e de transformação ágil, mas a gente tem vários frameworks. Então, temos boas práticas aí do SAFe, o Scale da Agile Framework, o Large Scrum Framework, temos o Scrum of Scrums, podemos utilizar as mais diversas abordagens aqui. Então, em primeiro lugar, é esse diagnóstico, né, falando sobre a adoção, que a Amanda perguntou aqui para gente. E aí, a partir desse diagnóstico e melhorando cada uma dessas áreas aí aos poucos, na necessidade da organização, e você vai precisar manter isso. É um tempo de transformação que depende do tamanho da empresa, né? Se for uma empresa pequena, talvez alguns meses, empresas grandes, talvez anos, né? Um exemplo aqui também que eu acho que é interessante, a Whirlpool é uma das maiores empresas do mundo que trabalha com uma indústria bem tradicional, que são eletrodomésticos, né? Então tem aí Brastemp, Consul e várias marcas no mundo inteiro. E é uma área razoavelmente regulamentada, porque você precisa de segurança em metro, padronização, e no Brasil e no mundo, né? Porque você produz uma lavadora aqui, uma na China, em vários lugares. Então, tem, digamos, uma engenharia aqui que exige ainda um pouco de pensamento tradicional. Mas eles vêm trabalhando já numa transformação ágil nos últimos anos, junto com o PMI, inclusive, o Project Management Institute, adotando disciplina Agile para o desenvolvimento de seus produtos e das unidades de negócio. E o plano deles de transformação é um plano de 3 anos a 5 anos, ou seja, é uma grande empresa ali, você não consegue realmente, como o professor Rony falou, não dá para fazer alguns cursos e que a empresa se transforme de repente, né? Vai mudando as práticas, os manuais e assim por diante, né?
Muito bem, é verdade, Trentin. E nessa linha de raciocínio, né, às vezes as pessoas podem achar até por desconhecimento, talvez por inocência, né, passar por uma transformação ágil e daqui para frente agora é tudo ágil. Na prática, as empresas, nós profissionais de gerenciamento de projetos, nós temos que ter conhecimento, habilidade, experiência em mais de um método de gestão. Eu estou fazendo referência aqui no caso da gestão tradicional, porque as empresas têm projetos que se enquadram em características da abordagem ágil e tem outros projetos que não é possível utilizar a abordagem ágil, como, por exemplo, projetos de construção civil ou desenvolvimento de produtos físicos de uma maneira geral, que não são beneficiados pela flexibilidade, não é possível fazer entregas antecipadas também, onde é requerido trabalhar com abordagem de gestão tradicional. Porém, as abordagens ágeis, eu diria até que elas são muito tentadoras, elas são muito boas. Eu diria até, né, professor Trentin, quase que apaixonantes. Eu trabalho há mais de 30, 40 anos com gestão tradicional de projetos, mas eu sou encantado com as práticas ágeis de gestão. Por essa característica da abordagem ágil, muitas pessoas profissionais e empresas se sentem tentados a usar as práticas ágeis, mesmo quando um projeto ele tem uma característica para a utilização da abordagem tradicional. E aí, e não que isso seja ruim, pelo contrário, acaba resultando numa situação que a gente chama de gestão híbrida de projetos, que acabam sendo utilizadas práticas ágeis combinadas com práticas de gestão tradicional. Não existe pecado nenhum nisso. Na prática, existe um movimento até que defende o uso da abordagem de gestão agnóstica, ou seja, não importa qual método ou técnica que você está utilizando, desde que esse método ou técnica beneficie a empresa, traga resultados para a organização. Então, as empresas trabalham com projetos sob a ótica da abordagem tradicional, projetos sob abordagem ágil, e às vezes de forma combinada a gestão híbrida. A abordagem ágil, por mais que ela tenha orientação à simplicidade, ela não é tão simples de ser adotada porque exige uma mudança cultural da empresa, dos seus executivos, exige uma mudança de comportamento das pessoas. No início, houve muito preconceito, houve muita resistência, sobre a adoção das práticas ágeis. Ainda existe um resquício desses preconceitos na abordagem ágil de projetos. Talvez até porque as pessoas não se informaram exatamente sobre o que é a prática ágil, porque ela é realmente muito boa, ela traz resultados para todos nós. É bom para a empresa, é bom para o cliente, é bom para a equipe do projeto. Então, quando a gente passa por uma transformação ágil, nós vamos perceber que aqueles projetos que forem possíveis de trabalhar com abordagem de gestão ágil, a gente vai adotar benéfico para a empresa. Isso é importante até para o executivo que está à frente de uma unidade de negócio da empresa, aonde o executivo precisa entregar um resultado para a sua organização. A abordagem ágil ela está exatamente orientada para esse sentido, de trazer resultados para as organizações. Todo e qualquer executivo que tiver uma clara visão, uma clara compreensão do que é a gestão ágil de projetos, ele vai ser o primeiro a apoiar essa prática de gestão, porque ajuda ele a trazer resultados para a sua organização, para a sua empresa. Os projetos em que não for possível, a gente trabalha com a gestão tradicional, isso exige de nós conhecimento nessas abordagens, o que nos torna profissionais mais completos também. E uma preocupação que nós temos hoje, eu trabalho com os meus clientes, nós disponibilizamos profissionais para gerenciar projetos nas empresas. Eu acabo fazendo muitas entrevistas e nas entrevistas eu percebo que nem todos os profissionais têm uma prática, um bom domínio das práticas de gerenciamento de projetos, seja tradicional ou seja abordagem ágil. E aí, quando nós vemos alguns projetos nas empresas, que nós temos conhecimento, seja de alunos ou seja dos nossos clientes também, nós percebemos que a prática de gestão ela não está sendo praticada de acordo com o método sugere. E que não precisa ser ipsis literis também, mas adotar um método numa intensidade adequada, ele vai ajudar muito a nós. Mas o que nós percebemos é que o pessoal está trabalhando de uma maneira meio que própria, tocando o projeto, eu diria que não está gerenciando, está tocando o projeto, e esse tocando o projeto chamam de gestão híbrida. Então, o que nós temos que tomar cuidado quando passamos por uma transformação ágil, ou não, para saber se nós estamos conseguindo, de fato, trabalhar com a gestão ágil de projetos. Se estamos trabalhando com gestão híbrida, se de fato estão sendo aplicadas técnicas que trazem benefícios para as empresas. Ou se a empresa está trabalhando de qualquer maneira e está chamando de gestão híbrida também. Esse é um caso onde a gente observa que, até pela necessidade, né, Trentin, das empresas falarem, não, eu estou atualizado, né, eu estou trabalhando com gestão ágil de projetos, que parece que quem não trabalha com gestão ágil hoje está ultrapassado, né, Trentin? O pessoal fica com essa preocupação também. Mas nessa É. ânsia de trabalhar com a gestão ágil, né,
tem que trabalhar direito. E trabalhar direito traz resultado. É muito compensador para o profissional, para as empresas, adotar de uma forma adequada e ver o resultado que traz para o cliente, a felicidade dele, para a equipe também, satisfação da equipe. E aí as empresas, então, elas podem trabalhar dessa maneira, né? Podem trabalhar com projetos de abordagem tradicional, produtos físicos, construção civil, todo e qualquer projeto que permitir adotar abordagem ágil, flexibilidade a mudanças, entregas antecipadas, trabalhar com equipes únicas também, vão ser beneficiadas. Gestão ágil não é só para TI, principal utilização para projetos de TI, mas não exclusivamente. Então, nesse sentido, não precisamos trabalhar só com ágil, né? Temos que estar prontos, aptos a trabalhar com aquela abordagem de gestão que for a mais indicada para o projeto e para a empresa também. Com toda certeza. Essa parte de competências é talvez a grande coisa que demora para mudar nas organizações, né? Porque não é do dia para a noite para construir as competências. Mas como o professor Rony colocou, esse aspecto de conhecer bem as metodologias e os frameworks é fundamental. Eu costumo responder também para os nossos alunos, sempre perguntam, a gestão tradicional, para mim, ela nunca vai deixar de existir. Ela está aí há décadas, talvez aí centenas de anos, porque ela é muito efetiva em determinados cenários. Que cenários são esses? Onde a gente tem um número de operações maior do que projetos e que temos indústrias mais estáveis, e existem várias indústrias muito estáveis, né? Então a gente pode falar, por exemplo, da mineração, óleo e gás, podemos falar da construção civil e tantas outras aí, empresas de manufatura industriais, que elas não ficam fazendo mudanças a todo momento, até porque são grandes investimentos de capital. E esse tipo de projeto, que tem uma demanda enorme no mundo, usa a gestão tradicional de projetos, que a gente precisa preencher lá o nosso diagrama de Gantt, o nosso caminho crítico, uma série de coisas para a gente poder fazer um projeto deste tipo aqui, embora possamos adicionar, como eu falei, práticas ou cerimônias de agilidade para melhorar nossa comunicação e outros aspectos aqui. De outro lado, o que a gestão ágil fez, e isso muitas organizações reconhecem, o próprio PMI, entre outras, foi expandir a aplicação para outras áreas que nem usavam gestão de projetos, né? Então, quando a gente pensa em projetos de marketing, inovação, desenvolvimento de novos produtos, uma série de coisas, eles tinham dificuldade em utilizar as abordagens tradicionais, porque a abordagem tradicional exige um planejamento antecipado e você não tinha todas essas informações. Então, o que a gestão ágil fez, né, não foi substituir a gestão de projetos. Tem a gestão de projetos tradicional, a gente tem a gestão ágil, existe uma área ali de sobreposição em que você pode escolher uma ou outra, as duas são adequadas, e existe uma grande nova área em que a agilidade é mais adequada e uma área em que a gestão tradicional ainda precisa ser, ainda é muito adequada. Então, isso na resposta aí do professor Rony, eu acho que todos nós enfatizamos isso, e a própria grade do MBA aqui está voltada para isso, que é formar um profissional completo de gestão de projetos. Então, um profissional de gestão de projetos precisa conhecer bem a gestão tradicional, precisa conhecer bem a gestão ágil, precisa conhecer bem a gestão híbrida, que na verdade talvez o futuro das organizações aí seja muito mais voltado para uma gestão híbrida. Ora eu vou para um caminho de mais agilidade, dependendo do cenário, ora eu vou para um caminho mais tradicional, dependendo do cenário, mas preciso saber quais são essas ferramentas e como aplicar essas ferramentas, né? Talvez esse seja o maior desafio das organizações hoje, né? Muito obrigada, professor. Agora, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente está falando bastante sobre as organizações, mas a gente tem pessoas que influenciam esses processos. E escutamos também o termo de mindset ágil. O que seria esse termo e como aplicá-lo? Vocês têm algum case interessante para compartilhar? Bem, Vamos vamos lá, lá. começa por aí. Quer começar, Mário? Bom, tanto faz. Olha só, gente, isso aqui é uma diplomacia, entendeu? Pode, Agora ó, vamos precisar editar a sequência. Você tem que chamar um. pode ser o professor Rony, então, agora, que o professor Mário estava explicando, então fique à vontade. Vamos lá, então. Amanda, o mindset. Desculpe, vamos lá.
Amanda, o Mindset Ágil, eu poderia fazer um resumo, que é uma maneira de nós pensarmos e agirmos em acordo com os princípios ágeis de gestão. O Mindset Ágil, nós conseguimos atingi-lo quando nós realmente entendemos, compreendemos, questionamos, filosofamos sobre um método de trabalho que, eventualmente, ele é voltado a trazer resultados para as empresas. E depois do estudo, da dedicação, da experiência, da aplicação, da reflexão, nós chegamos a uma conclusão verdadeira para nós, que aquela forma ágil de se trabalhar, ela é muito boa para aquilo que nós pretendemos, que é entregar um produto para um cliente, que é trazer um resultado para a empresa. A partir desse momento, onde eu passo a acreditar de fato, eu entendo profundamente as práticas de gestão ágeis, eu estou incorporando um mindset ágil. E esse mindset ágil, não confundam, não é uma lavagem cerebral, não é uma evangelização, não é isso, mas é uma maneira da gente estar aberto para poder aprender coisas novas e avaliar se essas práticas novas, elas trazem os benefícios que elas se propõem a trazer. Eu diria que nenhum método de gestão, ele é perfeito, nenhum método de gestão vai ser aplicável a todo e qualquer projeto, mas nós temos que, antes de aplicar, nós temos que estudar, nos aprofundar e desenvolver um domínio completo para que a gente possa avaliar e apostar naquele método de gestão. E quando nós fazemos isso, nós trabalhamos, nós percebemos os resultados que são obtidos. Eu estou nesse processo da adoção do mindset ágil, da forma ágil de pensar e agir. A mentalidade ágil, de uma certa maneira, enfatiza algumas coisas, como, por exemplo, a flexibilidade a mudanças. Nem todos aceitam essa questão de flexibilidade a mudanças, muitos até acabam brincando com essa questão que fala assim, o ágil pode mudar a qualquer hora, né? Não, o ágil é um método que ele é flexível a mudanças. Ele é flexível a mudanças por uma razão simples. Se aquele produto que eu estou construindo no meu projeto e eu estou fazendo entregas antecipadas, disponibilizando para os meus clientes. Se os meus clientes não estão achando bom aquele produto, aquela parte do produto que eu desenvolvi, se ele não está gerando o resultado desejado pela organização, é interessante que eu faça adaptação nele para que ele possa entregar o resultado que a organização espere, para que ele possa entregar valor para o meu cliente também. Então, a flexibilidade a mudanças não é porque eu posso mudar a qualquer hora. É que se houver uma necessidade de mudanças, essa flexibilidade no método ágil, ela é natural. Ela acontece em busca de um resultado. A flexibilidade pode acontecer no início do projeto, em meio ao projeto, pode acontecer inclusive ao final do projeto, onde nós vamos fazendo ajustes àquelas entregas que foram disponibilizadas ao longo do projeto, ao final das releases do projeto, justamente para atender de maneira plena às necessidades dos nossos clientes. A partir do momento que eu adapto o meu produto, que eu sou flexível a mudanças, que eu faço adaptações e que eu atendo às necessidades do meu cliente, ele fica satisfeito, ele usa o meu produto, ele está disposto a pagar pelo meu produto. Então, essa é uma característica muito boa e, só para complementar, não é qualquer mudança que é aprovada, na verdade. A flexibilidade existe, pode mudar quando for necessário, mas o Product Owner, que é um dos papéis existentes na gestão ágil, ele que avalia se uma mudança vai ser feita ou não. Então, todos têm que estar atentos a esse propósito da flexibilidade ágil. Mas o Mindset Ágil enfatiza a flexibilidade a mudanças. O Mindset Ágil enfatiza também a colaboração, trabalho em equipe, junto com Product Owner, os construtores, o Dev Team, os stakeholders da empresa também, adaptabilidade aos contextos, aos novos contextos do mercado, mudanças, necessidades, prioridades. Mindset ágil enfatiza também entrega contínua de valor. A entrega contínua de valor, ela é conseguida por meio das sprints do projeto e das releases, que tem uma relação com Lean Management também, onde nós temos lotes curtos de trabalho, que é a sprint, que ela tem um tempo, né, de duração, intervalo de duração, que pode ser de 1 até 4 semanas, não mais do que isso, onde eu entrego o valor continuamente. Não demoro muito para entregar valor para o meu cliente também. Mentalidade ágil ainda enfatiza a questão de melhoria contínua, transparência e por aí vai. Então, Mindset ágil, eu diria que não basta só um treinamento, não basta a gente fazer um curso rápido, nós temos que, como eu comentei antes, temos que ter uma compreensão profunda da prática. Nós temos que entender de maneira sincera, de maneira honesta, qual é o valor que o ágil traz para a organização e para os envolvidos no projeto. Essa reflexão vai nos ajudar a compreender melhor e constatar os resultados entregues, e aí é uma consequência natural a adoção do mindset ágil,
Porque nós vamos acreditar no modelo de trabalho, no método de trabalho. E a partir desse momento que a gente incorpora o mindset ágil, os projetos começam a fluir naturalmente. Ninguém é mais mandado, comandado, até porque no ágil não tem hierarquia, as pessoas trabalham porque elas são engajadas e acreditam no modelo também, né? E por aí vai, né? O mindset ágil ele tem essas características e é mais ou menos por aí, né, professor? O que o senhor acha? Sim, com certeza. Tem muita coisa a se falar sobre o mindset ágil, como o professor Rony colocou aqui. A gente tem os valores no manifesto ágil, temos os princípios, mas acho que acima de tudo a gente tem uma grande mudança a pensar na experimentação. Então, quando a gente fala de tradicional, é porque a gente entendia os problemas muito bem, que os problemas eram menos complexos se a gente parar para pensar, né, os problemas eram menos complexos e eles não mudavam tão rapidamente. Então você ia fazer um novo produto, enfim, qualquer coisa, né? Construir um prédio, criar uma nova empresa há 10 ou 20 anos atrás, você fazia um estudo de mercado, todas aquelas nossas etapas, e aí você entendia tudo o que precisava ser feito naquele contexto, planejava em detalhes tudo o que você iria construir, e você ia construindo isso para somente ao final da sua construção você ter o resultado daquilo. Mas como não haviam grandes mudanças, isso funcionava muito bem. A gestão ágil, ela começou como um método de desenvolvimento de produto. Acho que um dos primeiros artigos, publicações a respeito é de 1984, do Takeuchi, e era o desenvolvimento na indústria automotiva. Então, eles pensaram lá pela primeira vez, em vez de fazer um levantamento muito grande de necessidades, depois passar 2 anos construindo um carro, e aí colocar ele numa fábrica e tudo mais, né? 3 ou 5 anos depois, ele chegar a uma concessionária, e aí a gente vê se agradou os nossos clientes ou não, pensaram em desenvolver essas coisas de forma modularizada. Então, eu tenho determinadas hipóteses ali de que as pessoas precisam de banco de couro, precisam de ABS, precisam, enfim, pensar em funcionalidades. E isso vale tanto para produtos físicos, aí, produtos de tecnologia ou outros. Construir isso de uma maneira iterativa e incremental, quer dizer que eu construo uma versão talvez de baixa fidelidade ali, pode até ser um protótipo, ou posso fazer um desenho, tem várias maneiras aí da gente fazer isso. Eu tenho a possibilidade de ir modificando e construindo este resultado final ao mesmo tempo. Acho que talvez essa seja a maior mudança aí nesse nosso mindset ágil, de que você pode ir descobrindo a mais sobre o problema à medida que você vai construindo a solução. E através disso a gente tem vários dos aspectos que o professor Rony mencionou, da transparência, da comunicação, a gente tem o foco no valor, então se preocupar se aquilo beneficia o nosso cliente ou não, fazer uma priorização com base no valor. Então o mindset ágil, ele talvez seja aí uma mudança em vários aspectos, né? De menos hierarquização, de reduzir a burocracia desnecessária, não é uma eliminação de documentos também, mas sempre se perguntar quais são as coisas úteis e fazendo isso ao longo do tempo, né? Acho que essa é uma das principais características aí desse mindset ágil e que cada vez vai ser mais importante nas organizações, né? E acho que o grande desafio, tanto em transformar pequenas e grandes organizações, está aí, né, professor Rony? Como é que você vê esses desafios aí de transformar as organizações hoje? Frente, eu acho que o desafio ele está relacionado à verdadeira aceitação das empresas. Às vezes eu acho, até compartilho com você uma percepção, não é baseada em pesquisa isso não, viu? É baseado que a pressão por resultados nas empresas é muito grande e essa pressão por entregar resultados força os profissionais a atropelar métodos de trabalho, né? Então existe uma necessidade, existe uma aceitação em fazer a transformação ágil, adotar métodos ágeis, mas às vezes essa pressão por resultados acaba fazendo com que o modelo de trabalho acaba não sendo respeitado. O que eu acho que nós precisamos fazer, até porque nós precisamos mostrar para todos, né, é que estarmos totalmente abertos a trabalhar em acordo com o método de gestão, e entendam, gente, não é trabalhar com o método de gestão
no seu modelo conceitual que a gente dá em sala de aula. O que a gente dá em sala de aula é um modelo de referência, é um modelo que tem que ser avaliado, adaptado para cada particularidade da empresa. Mas se nós quisermos entregar resultados para a nossa organização, nós temos que ter um pouquinho de persistência, nós temos que começar a adotar o modelo, temos que fazer ajustes, temos que fazer uma personalização para que aquela empresa possa ter os benefícios, avaliar cada um dos projetos, se ele pode ser gerenciado sob a ótica do ágil ou não. E com isso, nós vamos descobrir como esses métodos de gestão, seja o ágil, o tradicional, o híbrido, eles vão ajudar as organizações a obter os resultados que eles esperam. Então, nesse sentido, eu acho que existe um desejo, existe uma vontade, mas as empresas precisam se dar a oportunidade de querer adotar as práticas ágeis e que não seja em um mês, né? Eu tenho clientes, eu acho que o professor Trentin também tem, o pessoal às vezes pede para a gente implantar as práticas ágeis em 3 semanas. Por ser mudança cultural, por ser mudança comportamental, nós precisamos de mais tempo. E as empresas precisam se dar essa oportunidade. O investimento vale a pena, o retorno vai existir. Eles precisam dar essa oportunidade para eles mesmos, né, professor? Sim, com certeza. Sendo um processo de transformação, ele leva tempo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender muito bem. Essas últimas semanas eu tenho feito palestras em algumas empresas e a questão é sempre essa, né? A gente muitas vezes sabe onde a gente quer chegar em termos de resultados finais, mas existe um caminho que precisa ser detalhado antes daquilo. E muitas vezes a gente quer só a visão final e dar um estalo de dedos ali para ela se concretizar. Isso não vai acontecer. Era o exemplo que eu estava dando ontem, estava falando com os gestores executivos da Sankia, que é uma grande empresa de ERPs aqui no Brasil, e uma empresa que tem muita agilidade e inovação, mas ainda assim está procurando e buscando mais agilidade. Mas o que eu sempre digo é que você construir a visão de onde você quer chegar, isso é muito importante, óbvio, né? Porque se você não souber para onde você tem que ir, você não vai conseguir chegar lá, mas isso é 10 ou 20% do caminho, né? É fundamental, mas não é o caminho inteiro. Então, simplesmente fala, olha, o ano que vem queremos ir para os Estados Unidos. Ok, está claro a visão lá para todo mundo, e aí eu vou embora e volto ano que vem. Não vamos conseguir ter ido para lá, né? Porque a gente precisa montar um caminho para isso, tem várias coisas. Então, semana que vem tem que dar entrada no passaporte, aí vai sair o passaporte, você tem que dar entrada no visto, aí você tem que reservar o hotel, tem que saber para, enfim, tem uma série de coisas ali que é esse caminho. E a transformação ágil não é diferente. A gente olha lá para frente e vê as nossas organizações que são benchmark. Você poderia aí ter um formato de trabalho como Spotify, Amazon, Apple, empresas brasileiras das mais diversas aí, inclusive de ramos tradicionais como eletrodomésticos, que eu citei, a Whirlpool, algumas construtoras do Brasil utilizam práticas ágeis, então não apenas empresas de software e de tecnologia, mas aí você precisa fazer esse caminho. O diagnóstico que eu respondi lá no início é uma das perguntas da Amanda, né? Entender a situação da organização. Aí você vê as lacunas, as competências que são necessárias desenvolver e monta um plano para isso. E quanto maior a organização, mais complexo vai ser esse plano, que é o desafio, né? Porque se você tem uma organização de 10 pessoas, com poucos treinamentos, conscientizações e alguns ajustes ali em processo, você vai conseguir já ter uma organização ágil. Se ela tem 200 pessoas, 2.000 pessoas, 20.000 pessoas, significa que tem muito mais gente para treinar e conscientizar, então isso vai levar tempo. Também tem muito mais processos, áreas, departamentos, até softwares e sistemas que vão precisar ser revistos. Então, o desafio ele é exponencialmente maior. Se a gente falar assim, né, uma empresa de 10 pessoas, talvez possamos mudá-la em um mês, sim, né? Quem sabe aí um mês ou pouco mais, que você conscientiza se todo mundo realmente pegar aquelas práticas e cerimônias, rever os processos, não tem uma complexidade extremamente grande. Uma empresa de 20.000 pessoas, né? Citei aí o caso da Whirlpool, acho que tem até mais do que isso em número de funcionários, está fazendo um plano de transformação ágil para 1 ano, 3 anos, 5 anos, que é o que está também num dos livros que eu gosto bastante do Mike Cohn, porque ele coloca isso, né? Muitas vezes a gente vê por aí essa questão, né, de uma urgência que a gente tem de ser ágil em 24 horas, em uma semana, em um mês,
E ele diz que nas grandes organizações, essa transformação demora de 3 a 7 anos, né? Só que é aquele negócio, quanto mais tarde você começar, mais vai demorar, né? Então é pior ainda. Se você começar agora, digamos em 2024, em 2027 a sua organização vai ser competitiva, vai estar participando dessa transformação. Se você começar daqui 3 anos, vai demorar 6, vai ficar cada vez mais distante, né? E acho que a gente precisa falar também da transformação ágil, se essa é uma coisa para toda a organização ou não, né? O que você acha, professor Rony? Toda empresa precisa de uma transformação ágil ou existem características que sim e características que não? Professora, eu diria o seguinte, talvez eu me declare suspeito para falar sobre esse tema, porque eu considero que a forma ágil de trabalhar não é só para projetos. A forma ágil para trabalhar é uma maneira da gente trabalhar independente de ser um projeto ou não. A questão de nós termos foco no cliente, a questão de termos entregas curtas, melhoria contínua, a questão de termos transparência, a questão de trabalho em equipe, da equipe ser autogerenciada, entregas contínuas, isso pode ocorrer em qualquer trabalho, até em treinamentos de gestão do tempo. Existem propostas de priorização do que deve ser feita. Faça primeiro aquilo que é mais rápido para solucionar, depois as coisas que levam mais tempo, as mais críticas, enfim. É uma forma de trabalhar. Eu acho que, independente da empresa, as empresas elas podem considerar essa proposta de trabalho, independente de fazer projetos na base ágil ou não. De qualquer maneira, existem várias empresas que, eventualmente, as pessoas podem achar que não é possível trabalhar com a gestão ágil, como, por exemplo, a Saab, no caso, para a produção de caças. Eventualmente, não dá para construir um caça sob abordagem ágil de gestão, mas os sistemas aviônicos, eles podem ser produzidos sob abordagem ágil. A Saab, então, adotou as práticas ágeis para esse caso, e ela é bem sucedida no que ela se propõe, aonde as entregas antecipadas e contínuas podem trazer benefício para essa proposta de projeto, né? Uma rádio nos Estados Unidos, chama NPR também, utilizou métodos ágeis para criar programações musicais também. A John Deere também para desenvolvimento de máquinas, mas não para desenvolver os seus tratores, mas também para os sistemas informatizados dos seus tratores também, do seu maquinário. Então, as empresas, de uma maneira geral, elas podem adotar essas práticas ágeis, independente de ter projetos ágeis ou não. Eu acho recomendável, viu, Manuel? Sinceramente, eu acho que ajuda as pessoas a pensar com foco em resultado. Hoje, a palavra da vez é resultado. Não adianta eu fazer um projeto muito bem feito, entregar no prazo e no custo se não trouxer resultado para a empresa, né? Mais ou menos isso. Bom, professores, agora chegou o momento que eu não gosto aqui, um papel que eu detesto fazer, que é de caminhar para os momentos finais, mas agradecemos demais pela participação de vocês, pelos insights compartilhados. Gente, vocês viram aí, né? Não dá para fazer tudo na correria, leva tempo, tem que fazer com responsabilidade. Eu comecei esse MBA Cast falando para você que se não conhece gestão de projetos, para você ficar com a gente. Agora, encerrando, você entendeu que não dá para fazer gestão de projetos de qualquer jeito? E hoje vocês tiveram a chance aqui de conhecer, então, dois professores que fazem parte do MBA em gestão de projetos. E agora, professores, para eles saírem com aquele gostinho de quero mais, eu quero pedir para você, professor Mário, deixar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. Bom, acho que o mais importante é entender que o mundo hoje é projetizado. A gente tem projetos de todos os tipos, aí, projetos pessoais, profissionais, nas empresas você vai trabalhar em diferentes equipes. E esse conhecimento em gerenciamento de projetos, ele é universal. Então, vai poder aplicar em todas as áreas, conhecer metodologias ágeis, metodologias tradicionais, para que você consiga transformar essas ideias, transformar os objetivos da sua empresa em resultados realmente, construir aquelas coisas com as equipes. Então, recomendo que você pesquise e aprenda mais sobre gerenciamento de projetos. Isso vai te ajudar muito na sua carreira, com toda certeza. Muito Muito bem. obrigada, professor. Por favor, professor Rony, chegou o seu momento também. Vamos lá, Amanda. Eu diria para os profissionais não desistirem, para eles terem persistência,
o mundo real que a gente vive nem sempre permite adotar as práticas de gestão, nem sempre as empresas, o contexto que a gente vive, permite ter um tempo para fazer um planejamento mínimo, que seja para desenvolver algum trabalho. Eu vou dizer mais, inclusive, todos nós conseguimos conduzir um projeto sem as práticas de gestão. Nós já fazíamos isso antes de fazer um curso ou estudar gerenciamento de projetos. Só que nós temos muito mais problemas, nós temos muito mais conflitos, temos resultados que não são atingidos, mas nós entregamos. O brasileiro é aquela pessoa que faz, né? Ele vai lá e entrega. Mas o meu recado para todos é que não desistam. Nós temos condição de fazer melhor, nós temos condição de fazer um trabalho que possa atender às expectativas do nosso cliente, da nossa empresa e também da nossa equipe de trabalho, porque todos nós estamos envolvidos. Então, os resultados entregues beneficiam a todos, inclusive a nós, gestores, inclusive a nós, equipe de trabalho também. Então, estudem, se aprofundem, façam curso, o curso é muito amplo, o curso, ele ajuda a formar em práticas tradicionais, práticas ágeis e outros assuntos que envolvem o mundo de gerenciamento de projetos. Então, nós precisamos ter essa disposição, nunca parar de aprender, continuar sempre, nunca desistir, né, Amanda? Professor, se eles existirem com duas inspirações como vocês, gente, porque assim, acho que o mais satisfatório é que a gente se sente às vezes sozinho em algumas buscas e causas, mas ter aqui conosco hoje, professor Mário, professor Rony, como inspiração, vocês acham que foi fácil? Fiquem aí, professor, vou fazer uma pergunta para vocês. Já não passou na cabeça de vocês em algum momento desistir lá atrás? Não deu vontade? Deu, professor Rony? Deu, professor Mário? Sejam Com testemunhas. certeza, com certeza. Tem que perseverar e continuar, porque não é fácil, realmente. E aí, professor Rony, você foi sempre perfeito ou teve aquele momento que você falou misericórdia, gente? Alguém venha me ajudar? Ah, Jesus Cristo, viu, Amanda? Tem umas horas que a gente fala assim, o que que eu faço da vida agora, né? Mas graças a Deus a gente tem uma natureza que leva a gente para frente e não desiste, né? É isso, gente. E eles não, entendeu? Então sigam os professores, acompanhem essa inspiração e todas as referências, dicas que eles trouxeram para vocês aqui. Nosso MBA Hospesal que estará sempre de portas abertas para vocês, professores, para vocês também, futuros alunos, alunos e comunidade que nos assistem nessa data de hoje. A gente se encontra em outros MBA Casts, espero que vocês estejam aproveitando essa série repleta de conteúdo, que vocês que estão assistindo, marquem também nas redes sociais para a gente ir acompanhando todas as postagens. Se não quiser marcar, não tem problema, viu, gente? Não é obrigatório não, mas eu sei que tem algumas pessoas que gostam, e aí vocês esquecem de marcar a hashtag do MBA Hospesal, que marca, que daí a gente consegue acompanhar. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!